Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 5 de maio de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 30, intitulado Em Palestra Afetuosa. Eu vou chamar o nosso querido Wesley, que ama fazer prece. Ele vai fazer a nossa prece de abertura. Então vamos envolver o nosso amigo Wesley, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Querido Pai, mais uma vez aqui estamos reunidos em Teu nome para estudarmos. Rogo, Senhor, o Senhor abrir o nosso entendimento para que tenhamos consciência do que estamos fazendo em nossas vidas nesta encarnação. Para que saibamos compreender, saibamos nos esforçar, porque sabemos que estamos num planeta de provas e expiações. Que aqui, Senhor, estamos para tentar chegar um pouco mais próximo de Ti, devido às nossas atitudes milenares. Essa caminhada se torna difícil. Temos que lutar contra o egoísmo, que ainda é muito forte dentro de nós, contra o orgulho, a vaidade, esses sentimentos que nos nutrimos por longos e longos anos. E que agora, Senhor, compreendemos que isso afasta a gente de Ti. Senhor, dá-nos força. Nos inspire para que possamos conseguir aos poucos, nem que seja aos poucos, quebrar esses monstros que alimentamos por séculos. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja, meu filho. Vamos lá? Em palestra afetuosa. Voltávamos. Desculpa. A nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação. E precisa? Onde estamos, Aramita? Estamos no salão do castelo. Estamos em conversação. Vicente, André Luiz, Aldoninha e Cecília. Cecília quer fazer um intercâmbio para o nosso lar e está trabalhando para ter esse privilégio de fazer essa excursão para o nosso lar. Gente, vamos trabalhar para ir para o nosso lar. Nós que estamos aqui em Manaus também temos que trabalhar para fazer a excursão para o nosso lar. Que o nosso lar não é nosso lar. É bem frequentado. O nosso lar é a Juricaba, Jaraqui, Igarapé, mas não é nosso lar. E as nossas colônias As nossas colônias daqui é assim, nome bem regional, né? E a Cecília está trabalhando, ela é da colônia de Campo da Paz, está trabalhando, está juntando recursos para ir em excursão ao nosso lar, porque nosso lar é a cidade que todos querem visitar. E aí estão nessa palestra, que ela está querendo ir para lá, e daí vão continuar no papo. Então vamos lá, continuar nesse papo. Voltávamos-nos em conversação amiga para as belezas de nosso lar, quando Aldonina interveio acrescentando: Alguns membros de nossa família visitam a cidade de vocês de tempos a tempos. Nossa irmã Isaura, que se casou em Campo da Paz há 3 anos, lá reside em companhia do esposo, que é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. Bem, um comentário rebelde. A criatura desencarna, tá achando que vai ficar livre de casamento, ou seja, gente, tem casamento no mundo espiritual. Não é
é até que a morte nos separe. Não é até que a morte nos separe. Pode não. casar lá também. Porque, você vai pra lá, casa de novo, ô Senhor da vida, né? Brincadeira, gente. Casamento é uma das melhores coisas que existe na face da terra, vírgula, para evoluir. Né? Porque a convivência é um desafio. Olha, ele está dizendo aqui, nossa irmã Isaura, ela falando, a Aldonina, que se casou em Campo da Paz há 3 anos. Agora, lembrando que nós estamos falando de colônias, terra a terra. O nosso convite, o convite de Jesus, nosso Senhor, é aprendermos a amar a humanidade. Não mais um grupo apenas, mas a humanidade. Então, o grupo apenas, a família, esse círculo, é treino para aprendermos um dia a amarmos a humanidade, né? Então, é treino em um grupo menor para aprendermos um grupo maior. Então, vamos lá. Percebendo-nos a curiosidade, prosseguiu. Morava ele conosco, mas, desde muito tempo, foi convocado a serviços por lá, vindo mais tarde buscar a noiva. Vicente, que se mantinha em atitude expectante, exclamou: Tocamos num assunto que muita admiração me tem despertado, desde que regressei dos círculos terrenos. Não tinha no mundo a menor ideia de que pudéssemos cogitar de uniões matrimoniais depois da morte do corpo. Quando assisti a festividades dessa natureza em nosso lar, confesso que minha surpresa raiou pela estupefação. Cecília vivaz, né? Acentuou sorrindo. Então, meninas, não se desespere. Se não casou aqui, pode ser que casa lá. Meninos também. Isso se deu também conosco. Entretanto, é forçoso reconhecer que tal estado da alma resulta do exclusivismo pernicioso a que nos entregamos no plano carnal. Porque se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra, por que deixaria de existir aqui, onde a beleza é sempre mais quintessenciada e mais pura? E, além do mais, é imprescindível ponderar que não vivemos à revelia de leis sábias e justas. É necessário um comentário da Cecília e eu gostaria de orientar que você pudesse ir no canal e acompanhar o estudo da obra Vida e Sexo. Lá nós temos capítulos em que o Emmanuel vai nos falar sobre o casamento em si e a responsabilidade para com os filhos. Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, que ele vai falar também do casamento, ele diz que é sinônimo de evolução, realmente de uma evolução moral de uma sociedade. Porque quando a gente fala de um casamento, a gente está falando da união de 2 seres numa relação monogâmica para ali nessa célula construir a sua família, receber os novos espíritos que estarão reencarnando. Então, olha aí, gente, uma célula divina, um compromisso divino. É algo divino quando se fala em família. Então, a gente percebe que Deus, nosso Pai, ele tem... A família é essa célula, é esse templo ao qual nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar na condição de esposo, na condição de esposa, na condição de filhos. E as pessoas externas não têm o direito de destruir esse lar. E quem está dentro também não tem esse direito. Então é por isso que a gente aprende em Espiritismo. Se você encontrar um parceiro ou uma parceira e essa pessoa já estiver em compromisso matrimonial, não adquira esse débito. Não faça isso. Não faça isso. Ah, mas nós nos amamos. Se fosse para os 2 estarem juntos, vocês teriam se encontrado antes do matrimônio. Se está depois, é porque essa é a prova. É você reencontrar e resistir, mas não estimular o outro a desistir do seu compromisso matrimonial. Ninguém casa obrigado. Casamento é uma escolha. A gente tem que honrar com isso. Até que ponto? Enquanto houver respeito.
Se chegar naquele movimento já de agressão física e as agressões verbais, aí se torna um ambiente pernicioso, é melhor realmente a separação. Mas se são as dificuldades do dia a dia, tenta resistir. Vale a pena por conta da prole, por conta do grupo que está ali inserido. Então, o casamento é uma célula divina que nós temos que aprender a respeitar e a sermos fiéis a esse compromisso que Deus nos assumiu. Há quem diga, mas eu quero ser feliz, eu sou infeliz com... Gente, a gente não veio aqui para atender os nossos caprichos pessoais. Por isso que Jesus, como modelo e guia, se entregou a uma cruz, mostrando que aqui realmente é de sacrifício. Aí o que a gente aprende? Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então, quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Agora, se o teu parceiro, a tua parceira chega contigo e essa pessoa não foi fiel, essa pessoa não quer continuar, essa pessoa já traiu e diz, eu não gosto mais de você, aprenda a se respeitar como ser humano. O que a gente tem que aprender quando a gente fala de evangelho é eu me cobrando o evangelho e não eu querendo que o outro viva o evangelho. Então, se o outro não soube ser fiel, a responsabilidade é dele. O importante é você ter sido fiel. Você ter feito de tudo para manter o casamento. Mas se o outro não quer, não vá se desesperar e não vá enlouquecer por causa disso. Eu não cumpri. Não, você cumpriu a sua missão de esposa e de esposo. Se o outro não soube, aí o compromisso é do outro, não é seu. Então ele diz, isso se deu também conosco. Entretanto, é forçoso reconhecer que tal estado da alma resulta do exclusivismo pernicioso a que nos entregamos lá no plano carnal. Porque se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra, por que deixaria de existir aqui? Se lá é uma união, e ela coloca um dos atos da existência da Terra mais belo, porque você sai da poligamia, você ali assume um ponto realmente de cuidar do outro, cuidar um do outro, cuidar da prole que vai chegar, porque deixaria de existir aqui, onde a beleza é sempre mais quintessenciada, e eu gosto de quando a gente fala quintessência. Quais são as 4 primeiras essências? Água, terra, fogo e ar. Essas são as 4 essências que nós conhecemos. Qual é a quinta essência? Não se sabe o que é. Então, é uma essência que difere de todas essas. É algo quintessenciado, é algo sublime e mais pura. E, além do mais, é imprescindível ponderar que não vivemos a revelia de leis sábias e justas. Então, aqui, quando a gente fala de casamento, a gente, infelizmente, a gente ainda fala muito da forma física, né, da atração física. A gente ainda se depara muito com os interesses financeiros, os interesses do poder, acertos realmente. Então, isso não é casamento divino. Isso são casamentos de interesse, que o futuro realmente é um acidente. Então, hoje nós vivemos um alto nível de acidente na relação. Por quê? Porque eles estão colocando em primeiro lugar esses interesses de ordem material. Porque se eu caso por causa de um corpo físico, o corpo físico vai cair, vai acabar. Não tem como. É a beleza física. E beleza física, ela também cansa. Porque você não conversa com a beleza, você conversa com a alma do ser humano. Acentuou o companheiro, denotando aspirações secretas do coração. E como são felizes os que se casam em nossos planos. Aldonina esboçou um gesto expressivo e considerou. Sim, para possuirmos aqui essa aventura, é preciso ter amado na terra, movimentando os mais nobres impulsos do espírito. Para colher os júbilos dessa natureza, é necessário ter amado com a alma. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma, são incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte. Pautado na resposta da senhora Aldonina, eu pergunto, é comum ter casamento no mundo espiritual? Não. Entendeu? Porque olha, o que é um casamento no mundo espiritual? É resultado do quê? Sim,
para possuirmos aqui essa alegria, nessa aventura, essa alegria, é preciso ter amado na terra. O que menos tem é terrícola que ama. Mas esse amor, por exemplo, está falando de casamento, é entre o casal em si? Não só. Entendeu? Porque o que a gente aprende? Quando a gente fala de amor, a gente sempre tenta vincular o amor a uma pessoa, né? A gente pensa assim, o amor é a luz que acende minha alma. E para onde eu vou, essa luz irradia. Então, uma pessoa que ama, ela não ama uma pessoa, ela ama. A natureza dela é amar. Então, ela não consegue maltratar ninguém, nem uma planta, nem um animal e nem qualquer ser humano que se aproxime. Porque ela ama. Entendeu? A natureza dela é essa. Quando a gente chegar nesse nível, Esdra, aí a gente conseguiu quebrar todas as algemas. Agora, nesse nível de relação, aí vamos pegar o segundo, é esse amor sem o interesse material. Então, hoje a gente vê um casamento que busca a forma física. Então, qual é o meu interesse? É o corpo. Que o corpo me leva ao desejo. Não é vínculo de alma para alma. Então, casamento aqui na Terra de alma para alma é raríssimo. E de alma para alma é: eu adoro a tua companhia. Eu adoro conversar contigo. Eu me recordo, um casal que eu conheci, ainda aqui, e olha, um dia desse eu estava no shopping fazendo um trabalho, lá vinha ela com ele. Meu Deus, quando eu trabalhava no shopping eu via tanto aquele casal, porque eles iam, vez ou outra, finalzinho da tarde, tomar um cafezinho, né? E eu olhava, porque eles conversavam muito. E mulher normalmente fala um pouco mais que homem, né? Então ela ali falando, e ele olhava para ela e balançava a cabeça. Eu achava aquilo máximo, sabe? E recentemente eu encontrei, e eles sempre de mãos dadas, bracinho com bracinho. E recentemente eu encontrei ela já bem mais idosa, já um pouco arqueada, ele mais firmezinho, né? Mas ainda o mesmo movimento, agora já não é mais mão na mão, já é braço no bracinho, porque ele já tem que conduzi-la um tanto mais. Eu acredito que ela deve ter até um pouco mais de idade do que ele. Mas a gente percebia os mesmos olhares apaixonados. Então a gente vê ligação de alma. Então esses aí continuarão casamento no mundo espiritual, entendeste? Porque é ligação de alma. Então hoje as relações é assim: ai, cala a boca que eu não aguento mais tua voz. A gente foge, né? A gente foge da convivência com o cônjuge. Aí acabou. Aí é para acabar. Entende, gente, isso? Para possuirmos aqui essa aventura, é preciso ter amado na terra. Por isso que a gente diz, o processo de evolução é aqui. Movimentando os mais nobres impulsos do espírito. Movimentando os mais nobres impulsos do espírito. Impulsos. Porque ainda são impulsos, não são ainda a minha realidade. Por que impulso? Porque a minha origem é divina. A minha essência é divina. A minha tendência, ela é divina. Mas ainda são impulsos dentro de mim. Isso ainda não está na minha realidade. Porque eu ainda estou em luta da animalidade para a espiritualidade. Se a gente entrar um pouco no mundo animal, tem determinados pássaros que, para envolver lá a sua parceira, eles dançam. Fazem todo o ritual. É a famosa dança do acasalamento. Dança do acasalamento, né? E o macho ali se apresentando, se mostrando a forma. E a gente, infelizmente, ainda vê isso no meio humano. Mas isso é o quê? Reminiscência ainda da vida irracional. E essa educação dos impulsos, a gente se vê através da reencarnação, por exemplo. O pai do André Luiz vai receber as amantes como os filhos. É para educar o impulso. Então, vai educando o impulso com o exemplo da mãe que vai vir junto, para esse amor não ser só o amor carnal. É, exatamente, porque nessa relação de um amante vir com duas filhas, como pai, vai ser uma relação conturbada. Ele vai ter muitos ciúmes das filhas,
às vezes alguns desejos. Ele causa impulsos. Entendeu? E aí, como ele vai estar na condição de pai, vai se sentir culpado, né? E vai ter que começar a trabalhar isso dentro dele. Isso não se perder, eu usar ou dos filhos ou procurar novas amantes, né? Novas amantes. É isso que a gente diz, gente. As nossas confusões são as mesmas: poder, sexo e dinheiro. A gente só cai em torno disso. Todas as confusões, a gente leu as 5 obras de Emmanuel. E em particularidade, assim, dessa vida cotidiana, a gente vai ter há 2000 anos, 50 anos depois, renúncia. Nessas 3 obras, e Ave Cristo também, que Paulo Estevam é aquela obra missionária, né? Aquela obra assim que vai mostrar o grande trabalho de Paulo de Tarso. Mas as demais conta cotidiano, e todas as encrencas é por conta de quê? Dinheiro, sexo. Dinheiro, poder e sexo. Dinheiro, poder e sexo. E o povo se enrola todo. A gente estudando a obra Ave Cristo, a gente vê a mãe de Tassiano, Cíntia Júlia. A Cíntia Júlia, por ter lá atrás traído seu esposo com um Vetúrio, ela mudou toda uma história de vida dela e do filho e do marido. Pela sua infidelidade lá. Atingiu todo mundo. Atingiu todo mundo. Inclusive o esposo, para ela, foi morto. Né? E a doença que ela adquiriu por culpa. Então, olha aí, toda uma história mudada por conta de sexo. E o que fascinava ela? O poder e o dinheiro de Vetúrio. Coisa que o marido não tinha. Então, ela caiu nas 3 encrencas. Os cristãos piolentos, ela dizia. Ela caiu nas 3 encrencas. O poder que fascinou, o dinheiro que a fascinou e o sexo. Só para finalizar. O que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma. Por isso que tem uma mensagem de Emmanuel, eu acredito que é no livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Sexo. Mas é uma mensagem que ele vai dizer o quê? Se um ser humano ainda é escravo do sexo, a criatura não consegue ter o equilíbrio, não consegue ter uma vida monogâmica, a pessoa só pensa em sexo, essa pessoa ainda está muito longe do seu processo de moralização. Porque ela não conseguiu ainda se desvencilhar de coisas básicas. Por quê? Porque essa pessoa enrolada no sexo, se eu colocar ela para ser um padre, vai ser um padre pedófilo. Vai ser um padre que vai se envolver com as fiéis. Se ele for um pastor ou uma pastora, seja lá o que for, vai se envolver com os fiéis. Vai olhar, vai ter desejo. Se é um espírita, vai ser um dirigente que vai estar namorando ou uma dirigente que vai estar pegando os participantes. Coisas básicas, não vai. Vai estar sempre se enrolando. Por quê? Porque ainda não conseguiu resolver coisa básica da vida dela, que é a sexualidade, que é o sexo em si. Então, como ir para frente? Não vai cair. Foi boa as chibatadas de hoje? Reflexiva? Pequenas, pouco comentário, pouco texto e muito comentário. Mas é esse o nosso propósito, para que a gente possa enriquecer bastante cada fala do nosso estudo. Foi bom? Sim. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O nosso convite, o convite de Jesus, nosso Senhor, é aprendermos a amar a humanidade. Não mais um grupo apenas, mas a humanidade. Então,
O grupo apenas, a família, esse círculo, é treino para aprendermos um dia a amarmos a humanidade, né? Então, é treino em um grupo menor para aprendermos um grupo maior. Então, a gente percebe que Deus, nosso Pai, Ele tem... A família é essa célula, é esse templo ao qual nós temos que respeitar. O que a gente tem que aprender quando a gente fala de evangelho é eu me cobrando o evangelho e não eu querendo que o outro viva o evangelho. O amor é a luz que acende minha alma. E para onde eu vou, essa luz irradia. Então, uma pessoa que ama, ela não ama uma pessoa, ela ama. A natureza dela é amar. Por que impulso? Porque a minha origem é divina. A minha essência é divina. A minha tendência, ela é divina. Mas ainda são impulsos dentro de mim. Isso ainda não está na minha realidade. Porque eu ainda estou em luta da animalidade para a espiritualidade. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, é hora de agradecermos a Jesus e a convite do nosso Wesley, ele vai chamar quem vai orar para a gente. Augusto, por favor, faça a nossa oração. É com muita alegria, amado Mestre Jesus, que te agradecemos por mais esse estudo esse que nos aproxima de Ti cada vez mais e que também, como grupo de estudo, nos aproxima, onde, com essa alegria que transborda de cada participante, estreita os nossos laços esses de amor. E assim te agradecemos por tudo, Mestre, pelo estudo, pela oportunidade que temos de refletir sobre esses ensinamentos e nos melhorarmos e cada vez mais estarmos ligados a Ti, nesse elo de amor que Tu nos ensinou há mais de 2000 anos. Que a Tua paz, que Teu amor nos envolva, que Tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.